Vamos iniciar então, iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez te damos graça, Pai, por esta manhã, por esta oportunidade que o Senhor nos concede para estudarmos um pouco mais a respeito da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar com o teu Santo Espírito, para que a gente possa entender a totalidade das Escrituras, a totalidade dos livros inspirados. Que o Senhor possa nos orientar, ó Pai, nesta manhã, para que possamos compreender, ó Pai, todos os livros inspirados e saber que eles têm autoridade e podem nos guiar para esta vida, para essa caminhada cristã que nós temos, ó Pai, nesta vida. Que o Senhor possa nos fortificar e abençoar. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Então hoje a gente vai terminar a lição praticamente que a gente tinha iniciado na aula passada sobre o cânon das Escrituras. Vocês sabem o que é o cânon? Uma perguntinha já. Acho que está no mudo, gente. São os livros, né? Os 66 livros da Bíblia. Isso. Que teve aquela reunião, que agora eu esqueci o nome, para ver se aquele livro era verdadeiro. Isso. Para ser incluído na Bíblia. Isso. Aí eles verificavam a veracidade do livro. Sim. Esse é verídico, que está aqui, realmente aconteceu. Então vai entrar. Então seria esse o cânon, né? Dessa reunião aí, que eu não lembro o nome. E decidiram lá que seriam só esses que entrariam, né? Sim, no que virou a Bíblia. Você fala dos concílios, Então, os concílios ecumênicos. Isso. Essa palavra mesmo. Quer dizer alguma coisa, irmã Aline? Não, eu estava tentando lembrar também como que era o nome das reuniões. Eu estava assim. Os concílios. Não, e depois que a gente ouve o nome, nossa, é uma palavra tão fácil. Mas eu não lembrei. Tá certo. Cânon, de fato, é isso. Cânon é a lista fechada, vamos dizer assim, dos livros inspirados. É a totalidade ali dos livros. Quais são os livros inspirados, quais não são? A gente vai discutir um pouquinho isso hoje. Já no segundo slide, o ruim que a Jana não tem, mas ela vai escutando conforme a gente vai falando aqui. Ó. Eu peguei aqui na teologia sistemática do N. Gruden, a questão de cânon, e eu já dei uma pincelada aqui e vou ler aqui o que ele escreveu. Diz assim, já no segundo slide. No estudo anterior, estudamos a respeito da autoridade das Escrituras, né? Aprendemos que elas têm autoridade sobre nossa vida e é a única regra de fé e prática. Aí agora vem o que o N. Gruden fala, né? Agora precisamos saber quais os escritos que pertencem à Bíblia e quais não. Essa é a questão do cânon das Escrituras, que pode ser definido da seguinte maneira. O cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossa vida espiritual. Portanto, podemos reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus. Abre aspas. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Antes é a vossa vida. E, por esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Está lá em Deuteronômio 32, verso 47. E N. Gruden continua aqui. Ó. Aumentar ou diminuir as palavras de Deus impediria o seu povo de obedecer-lhe plenamente, pois as ordens retiradas não seriam conhecidas pelo povo, e as palavras acrescentadas poderiam exigir das pessoas coisas que Deus não ordenou. Por isso, Moisés advertiu o povo de Israel, abre aspas novamente, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Né? Está lá em Deuteronômio 4:2. N. Gruden continua ainda. A determinação precisa da extensão do cânon das Escrituras é,
portanto, de extrema importância, para que possamos confiar em Deus e obedecer a Ele de modo absoluto. Precisamos de uma coleção de palavras sobre as quais temos certeza, lembra bem, serem as palavras do próprio Deus para nós. Se houver quaisquer seções das Escrituras sobre as quais temos dúvida, se são ou não palavra de Deus, não vamos aceitar que tenha autoridade divina absoluta, nem confiar nelas na mesma medida em que confiamos no próprio Deus. Deu para entender, gente? Então, como as Escrituras, como a gente tem falado na aula passada, têm autoridade, né, sobre nossas vidas, porque é a palavra inspirada de Deus, inerrante, infalível, é a nossa única regra de fé e prática, a gente tem que saber qual que é a totalidade dos livros inspirados. Quais são as totalidades dos livros que de fato foram dados por Deus para a vida da sua igreja, para ditar as regras, para que nós possamos seguir. Qual é a medida, né? A regra, né? E cânon, essa palavra cânon, já no próximo slide aí que tem a fotinha, vocês a Rajana não está vendo, mas está escrito lá canon, né? E o canon vem da uma palavra grega que significa literalmente vara de medir. Ou seja, é a regra. No sentido religioso, canon significa aquilo que serve de norma, né, ou de regra. E nós temos normas e regras aparecendo no Novo Testamento. E essa palavra, né, ela significa basicamente uma cana. Né? Imagina uma cana assim, né? Certamente vocês viram. E tem, assim, falando nas escrituras essa questão, né? A própria palavra no hebraico, que significa cané também, que significa, é uma régua, uma vara de medir. É aquilo que... como é que fala? É o que dá a margem do que está certo e do que está errado. Então, cânon significa isso. É a regra, né, a ser seguida. Né? É até onde a gente pode seguir na questão assim de fé e prática. Aí coloquei aqui, né? O canon das escrituras refere-se à lista dos livros considerados como inspirados e autoritativos que compõem a Bíblia. A formação do cânon foi um processo histórico complexo que ocorreu ao longo de vários séculos. Então, não foi desde já que foi decidido lá, ó, esses aqui são os livros da Bíblia. Esses aqui são os livros inspirados. Não foi decidido assim do dia para a noite. Foi um processo longo, né, na história da igreja, assim, onde foi sendo reconhecido os livros que são inspirados e os que não são. E a gente vai ver os livros que entraram e os que não entraram. Tem muito livro aí que não entrou como regra inspirada, que foi rejeitado, né? Vocês têm alguma pergunta? O próximo slide aqui então fala, né, ó, a Bíblia como canon é a nossa norma ou regra de fé e prática. Foi utilizada referindo-se à Bíblia por um pai da igreja chamado Orígenes, que ele viveu lá do século II ao século III depois de Cristo. Aí vem a pergunta, por que teve que ser fixado o cânon? Vocês sabem? Por que nós teve que afixar os 66 livros? É a primeira pergunta. Vocês sabem? Eu acho que porque tinha outros livros que as pessoas queriam, né, agregar à Bíblia, onde não tinha fundamento. Isso! Durante a leitura daquele livro, dava para ver que não era um livro inspirado por Deus. Isso. Aí houve o conflito e teve que ir para os concílios. Isso. Boa! Para ter uma regra do que podia ser colocado e o que não podia ser. Ótimo, excelente, Jana. Excelente observação. A irmã Aline quer dizer algo? Complementar? Eu acredito que é o que a Jana falou mesmo. Acho que para poder segurar alguma heresia, isso. Né, e já fizeram, entraram nesse consenso aí de pesquisar o que era inspirado ou não. Acho que por meio de comparação, eu acredito. Isso. A gente vai ver sobre isso de fato.
Porque se a história encaixava com uma história que já tinha sido contada, porque, querendo ou não, eles já tinham o Velho Testamento. Sim, sim. Isso, muito bom. Para termos uma ideia ali do Velho Testamento. Sim. Na questão, de fato, do Novo Testamento, uma das coisas que ajudou já a fixar logo desde o início, né, do pessoal reconhecer os livros inspirados, foi a heresia, né? A heresia forçou a ortodoxia, né, a igreja, a fixar o cânon. E nós vamos ver aqui algumas razões, né? Uma das razões que levaram ao estabelecimento do cânon foi a necessidade de se contrapor a correntes teológicas consideradas heréticas. Aí nós temos três que vamos falar hoje: o montanismo, o marcionismo e o gnosticismo. Esses movimentos apresentavam interpretações e ensinamentos divergentes do que era aceito como ortodoxia cristã na época. Então, um dos motivos que foi que deu-se para fixação, né, do cânon, um dos primeiros que a gente já pode citar foi a heresia, né? O pessoal, como a Jana falou, o pessoal começou a escrever bastante, né? Falar muita coisa, e isso estava meio dissoante assim do que já tinha vindo pela boca dos apóstolos. Eles começaram a perceber que tinham coisas estranhas aí, né? Então, a heresia lá já de pronto, de começo, lá desde o comecinho já, desde o primeiro século, já forçou a igreja a reconhecer os livros que são inspirados, né? E a gente vai ver aí os três. O primeiro é o que a gente pode falar é o gnosticismo. Vocês sabem o que é gnosticismo? Não? A gente vai estudar posteriormente a história da igreja, a questão do gnosticismo, montanismo e marcionismo mais detidamente. Mas por agora, imagine assim, o gnosticismo é uma mistura de religiões, praticamente. Pega platonismo, pega como é que fala? As religiões de mistério, algumas coisas assim, pega o cristianismo, bate num liquidificador e vai sair assim praticamente o gnosticismo. E eu coloquei aqui, né? O gnosticismo era um movimento filosófico e religioso que se desenvolveu no século II. Para vocês terem ideia, já dentro da nossa Bíblia, já tem alguns apóstolos se contrapondo ao gnosticismo. Paulo se contrapõe, João se contrapõe, Lucas, se não me engano, se contrapõe algumas coisinhas. Porque acho que dá até para falar assim, que João fala assim, o que nossas mãos, o que nossos olhos viram e nossas mãos apalparam, sabe? Porque muito da linha gnóstica, eles eram docéticos. O que é docético? Não é uma pessoa que come muito doce, tá? Não é uma pessoa diabética. Docetismo vem de uma palavra que quer dizer aparentar. Então, para os gnósticos, Jesus ele aparentava ser um ser humano. Se Jesus ele andasse na praia, ele não deixaria pegadas na visão dos gnósticos. Então Jesus ele só aparentava, ele desceu aqui e tal. Então ele só aparentava ser de fato uma pessoa de carne e osso, mas não era. Então o gnosticismo ele se desenvolveu no século II, combinando elementos de várias tradições religiosas com uma perspectiva dualista do mundo. Dualista é aquela coisa, dois deuses. E é o que a gente vai ver em Marcião já já. Os gnósticos, eles afirmavam possuir conhecimento secreto, que é a questão da gnose. Que não, a gente tem um conhecimento secreto. É que nem, sabe, que nem maçonaria hoje em dia, que tem conhecimento secreto na maçonaria, só que é balela, né? Se você for numa banca de jornal e comprar um livro lá, né, conhecimento secreto dos maçons, você encontra. Então, no gnosticismo era a mesma coisa. Não, você só pode, de fato, ascender ao céu se você tiver um conhecimento secreto. E só nós temos aqui. Os gnósticos diziam, né? Os gnósticos afirmavam possuir conhecimento secreto, né, a gnose, que era superior ao ensinamento cristão tradicional. E eles escreveram
e divulgaram seus próprios textos, como a Jana disse, né? Muitas vezes usando nomes de apóstolos para darem autoridades às suas ideias. No tempo antigo, muita gente que queria ser lida, ele usava essa tática. Ele pegava, fazia o seu escrito lá e sabia que como seu nome não era importante, né, não ia dar resultado, ele pegava um nome de alguém. Isso aconteceu em um dos escritos que nós temos hoje, que é o Pseudo Dionísio. Vocês lembram de Dionísio, da Bíblia, lá na Grécia? Um dos convertidos ali de Paulo, Dionísio, ou o Areopagita. Não lembra no livro de Atos? Não lembra? Mas tranquilo. Um escritor, se eu não me engano, sírio, lá do 2º ou 3º século, ele escreveu um escrito lá e colocou o nome de Dionísio, que referindo a esse Dionísio lá convertido a Paulo e tal. Só que a gente só foi descobrir que esse Dionísio era um pseudo, era falso, só na Idade Média, depois da Idade Média, quase no finalzinho ali da Idade Média, quando começaram a examinar os escritos antigos e analisar a escrita, analisar um monte de coisa e constataram que ele não era de fato o Dionísio lá que foi convertido por Paulo lá em Atenas. Então, os gnósticos faziam isso. Eles... Quer falar alguma coisa, Jana? Não, eu só ia comentar que, tipo, aí nesse período, até descobrir a veracidade do livro, o tanto de coisa que foi propagada, né? Sim. Erroneamente, né? Para você ter uma ideia, que nem depois da conversão de Constantino, fugindo um pouquinho do assunto, a Igreja Católica dizia que todo um terreno lá, toda uma área lá, foi dada pelo imperador Constantino. E o catolicismo tinha, não, tá aqui, ó, foi dado por Constantino, tá aqui, ó, o escrito aqui que ele escreveu. Nós mantemos até hoje. Aí por essas análises, esqueci o nome, eu esqueci o nome é bem ali, um pouquinho antes da época da Reforma, que eles examinaram esses escritos antigos e dataram ele lá do século VI, século VII, alguma coisa assim. E falaram, não, isso aqui é mentira. Isso aqui não foi dado por Constantino coisa nenhuma, porque Constantino viveu no século IV. E tal. E foi se descobrindo fraudes, né, e tal, por aí vai. Só que isso de fato era muito usado. Né? O pessoal escrevia seu escrito lá e colocava o nome de um apóstolo, de alguém importante, para dar veracidade ao escrito, para ele ser lido. Né? E os gnósticos faziam isso. Já ouvi conversas assim, que para a Igreja Católica, o primeiro Papa foi Pedro, né? Uhum. Isso mesmo. Primeiro bispo, né, de Roma. Porque a questão que o Papa que nós temos hoje, o Papa Francisco, ele é um sucessor de Pedro. Né? E só Pedro tem as chaves do céu. Então, e Pedro, né, foi passando essa chave aos papas. Né? Por isso que só o Papa pode decidir quem vai para o céu e quem não vai. E por aí vai. É complicado. Mas essa confusão aí que eles fazem não é por causa daquela leitura errada lá sobre esta pedra? Isso! Então, você já lê, você já sabe do que se trata, né? Mas aí o pessoal toma isso daí, não, só ele tem as chaves do céu e ele pode abrir e fechar para quem ele quiser. Mas de fato, é uma interpretação errada, então você já vê por aí. Tá certo? Mas voltando aqui pro gnosticismo. Aí, como os gnosticismo começou a escrever, né, vários escritos, vários textos, e começavam a usar o nome dos apóstolos, né? Aí, em resposta a essas influências, a igreja primitiva estabeleceu um cânon que excluía os escritos gnósticos, buscando preservar a autenticidade e a integridade da tradição apostólica. Então, a ortodoxia reagiu ao gnosticismo, já bem no princípio ali, já no primeiro e no comecinho já do 2º século, a gente vê os pais da igreja, os pais apologistas, defendendo a questão assim já da fé contra o gnosticismo. Você vai ver Irineu de Leão, você vai ver
Tertuliano de Cartago, batendo muito ali em gnóstico nessa época. O gnosticismo é aquele pessoal que acredita que a matéria é má? Isso, também, isso mesmo. Muito bem. Então não tinha como Jesus ser humano porque a matéria é má, corrompida. Isso. Se Jesus é Deus, ele não poderia habitar no corpo. Excelente observação, Jane. Excelente. Olha, você tá vendo aí, ó, como eu até falei lá em Romanos, né? Falando de Platão, sobre aquela questão toda. Isso envolve, porque o gnosticismo é uma mistura de tudo isso. Então, como Deus, ele é supremo, bom, perfeito, né? Ele não pode entrar nesse corpo que está corrompido, porque a matéria é má. Foi uma excelente observação. É por isso que eles falavam que Jesus ele só aparentava ser um ser humano. Ele era um espírito. Se ele andasse na praia, não deixaria pegadas. Dá para entender? Então, os gnosticismos tinham essa visão. Então, a segunda aí... olha, acabou minha bateria, eu acho. Acabou minha bateria. Aguenta aí, gente, aguenta aí. Agora vai ter que ficar meio baixo aqui. A segunda reação da igreja foi contra o marcionismo. O que é o marcionismo? Você já ouviu falar de Marcião de Sinop? Vocês já ouviram? Marcião, o primogênito de Satanás, como diz Policarpo de Esmirna. O marcionismo ele era uma heresia defendida por Márcio, né, também do século II, que ele rejeitava o Antigo Testamento e sustentava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior e vingativo. E ele, Márcio, ele propôs um cânon próprio, composto por partes selecionadas do Novo Testamento, excluindo livros que não se alinhavam com a sua visão teológica. A fim de preservar a integridade das Escrituras e rejeitar os ensinamentos distorcidos, a Igreja estabeleceu um cânon que abrangia livros que eram amplamente aceitos e refletiam a fé cristã ortodoxa. Era bem assim, Márcio ele não gostava de nada do Antigo Testamento. Por quê? O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus vingativo. E o Deus, o Pai de Jesus Cristo, Jesus veio nos libertar de Jeová, né? E nos levar de novo para o Pai. Amém? Não, a carinha de vocês. Não. Tá errado isso aí. Para Márcio, tinha dois deuses. Márcio também, ele na sua teologia, ele abraçou muito do gnosticismo. Porque para Márcio, o corpo era uma coisa ruim, né? Era coisa terrível que Jeová fez. Então a questão lá do gnosticismo era essa questão, se libertar dessa matéria má. Então você não podia dar prazer ao seu corpo, tal. Então, para Márcio, como o Deus do Antigo Testamento era mau, era vingativo, ele tesourou tudo do Antigo Testamento, do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ele só ficou com algumas cartas de Paulo, o Evangelho de Lucas, e o resto chuta fora porque não presta. Isso aqui foi escrito por um Deus mau. Tanto que para você ver a questão do Evangelho de Lucas dele, começa assim, no princípio lá como é que fala? Esqueci o nome lá, que ele fala no começo do livro assim, no início do ano do imperador Tibério César, tal, aí ele dá um pulo, ele desceu a Cafarnaum e ensinava no sábado. Porque Jesus, para ele também era só um espírito. Então, ele desceu, essa questão de descer foi do céu. Então, Márcio, ele lia as escrituras do Novo Testamento com uma tesoura na mão. Ele chegava lá e, os pedaços que não queria, ele ia lá e tesourava lá e tal. Não, isso aqui é do Antigo Testamento, sabe? E não presta. Então, por isso que ele ficou só com algumas cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas, com ressalvas, né? Tudo tesourado. E isso, gente, a igreja, a fim de preservar, né, a integridade das escrituras, rejeitou esses ensinamentos distorcidos de Márcio.
A igreja, então, ela estabeleceu um cânon que abrangia só os livros amplamente aceitos, que refletiam, de fato, a fé ortodoxa. Então, o marcionismo, a igreja reagiu ao marcionismo também, o gnosticismo e o marcionismo. E mais um movimento foi o montanismo. Vocês já ouviram falar de Montano? Bispo da Frígia, também do século II. Olha para você ver, o século II foi um caldeirão de heresia ali, brava. O montanismo era um... Todo dia tinha churrasco de herege. Vixe, como, irmão? Como tinha? Ali foi feia a coisa ali no século II, viu? O montanismo, ele era um movimento religioso que surgiu também no século II, liderado por Montano, que afirmava receber revelações diretas do Espírito Santo. É um movimento aí, não vou dizer pentecostal, né, do segundo século, mas dizia ali que era o movimento do Espírito, né? E essas revelações supostamente acrescentavam novas doutrinas e práticas à fé cristã, desafiando ali as autoridades das Escrituras. Vai lá, Jana. São aqueles que falam que, por exemplo, só tem, lá na igreja deles, assim, entre aspas, só alguns que recebiam, assim, a revelação em particular, se você não fosse santo o suficiente ou escolhido o suficiente, assim, você não receberia. Isso mesmo. Só chegava para aqueles, assim, por exemplo, só para tal fulano que consegue revelar e, passar as informações. Nada mais seria revelado para os que estão ali nos bancos. Sim, geralmente, é quase por aí, é esse caminho. Por que aconteceu? Já no finalzinho do primeiro século para o segundo século, começou a ter um movimento na igreja mais ou menos assim, tipo, a questão dos milagres, dos dons espirituais, eles sumiram da igreja. Não, parecia que não importava a Deus fazer mais, sabe? E teve duas posições quanto a isso na igreja. A primeira foi que o pessoal falou, não importa de fato para Deus fazer mais, né? Dom de línguas, dom de curas, a gente quase não vê. Esses dons miraculosos. E o que a igreja decidiu? Falou, não, deve ser porque Deus não quer fazer mais, então vamos seguir assim. Só que Montano, a outra linha, né? Ele não concordou com isso. Aí ele começou a dizer que não, a igreja não é mais santa, a igreja não faz nada direito, mas tem um povo ainda perfeito, santo, que ainda recebe essas revelações, esses milagres e tal. E aí ele falou, né? Quem? Eu ainda recebo essas revelações. Ele, juntamente com algumas duas profetisas, Prisca e Maximila, né, falaram ali que ainda recebia as revelações. Eles receberam, gente, até a revelação de quando Jesus ia voltar. E eles falam, não, Jesus vai voltar na cidade, se não me engano, de Pela. Não, Pela ou Pepus, agora eu não lembro, agora me fugiu o nome. Aí imagina, o pessoal começou a vender as coisas e ir para aquela cidade para esperar a volta de Jesus. E ele começava a dizer, não, agora começou a era do Espírito, a era das revelações. E ele falou, não, a gente tem um pouquinho mais coisa aí para escrever. A Bíblia não está fechada ainda, né? Eu tenho mais coisas para revelar. Tanto que falam que Montano, ele dizia assim, ó, eu sou o Deus onipotente habitando num corpo de um homem. Ele falou até assim, né? Ó, a ideologia de gênero, né? Aí, ó. Só que a ideologia divina já começou lá atrás, gente, tá vendo? Por isso que eu falo, não há nada de novo debaixo do sol, viu? Eu me sentindo algo que eu não sou. Ai. Então, para evitar esses desvios doutrinários, a igreja primitiva buscou estabelecer o cânon como uma autoridade definida, rejeitando as pretensões de novas revelações e confirmando a suficiência das escrituras já aceitas. Você tem que lembrar que a questão das escrituras, do cânon das escrituras inspiradas,
já vinha sendo reconhecida pela igreja. Certo? Desde o princípio, o pessoal já sabia, ó, esse escrito aqui foi escrito por apóstolo tal. E já desde o comecinho ali, sabe por quê? Esse movimento foi assim? Porque eu convivi com gente que conviveu com apóstolos. Então esse livro que nós temos aqui, ele é autoritativo, ele é inspirado. A igreja foi reconhecendo esses livros. E quando tinha algum livrinho lá meio estranho, o pessoal já, não, isso aqui é meio duvidoso. Interessante que na história da igreja, gente, tem um presbítero, se eu não me engano, que ele escreveu uma carta para uma igreja lá, assim, falando sobre a respeito do Evangelho de Pedro. Ele tinha feito uma visita ou uma recomendação àquela igreja, leiam aqui nos cultos o Evangelho de Pedro. Só que posteriormente uma carta ele falou assim, não leio o Evangelho de Pedro. Certamente alguém falou com ele e falou, esse livro aqui a gente não aceita aqui como autoritativo não, certo? Porque não tem comprovação aqui e tal. Aí ele se retratou, falando, não leiam. Aí, lembra a recomendação que eu dei para vocês? Não leiam o Evangelho de Pedro, porque não é inspirado. Então você vê que a igreja, desde o princípio, ela foi reconhecendo de forma orgânica, normal, não por oposição, os livros da Escritura. Pode falar, Jana. Até estava vendo ontem um vídeo sobre uma pessoa falando, né, sobre... Agora se encaixou um pouco nos canons da Escritura, né, o que ele estava falando. Sobre o período, né, que a Bíblia foi escrita e o período que ela foi, né, os anos. Sim. E a veracidade. Como que ainda tem pessoas que falam que a Bíblia não é um livro de Deus, se foi escrito por 40 pessoas diferentes, Sim. em 3 idiomas diferentes, em vários países diferentes, assim, que você lê um que foi escrito tantos anos atrás, Sim. o mais recente, e tem concordância. Sim, sim. As histórias são parecidas, se encaixam. Tem harmonia, né? Parece que a gente está numa sinfonia que todos os instrumentos se encaixam. Como se os 40 tivessem sentado ali, conversando e escrevendo tudo ao mesmo tempo. Sim. Só que tem um período longo de anos de diferença do primeiro escrito até o último escrito. Sim. É fantástico. É por isso que a gente fala, isso aqui é um milagre. Isso aqui, sabe? Não tem como falar que não foi um livro Sim, inspirado sim, por sim. Deus. Ele é mais milagroso se ele tivesse caído do céu. Tipo assim, sabe? Do que... Porque a harmonia que ele tem sobre esses autores... Não, é mais milagroso ainda a maneira como ela foi produzida e tal. É fantástico. O canon do Antigo Testamento, ele já foi reconhecido pela igreja bem no comecinho. Já os judeus praticamente a gente ganhou a Bíblia hebraica pronta. Mas tem vários escritos que os judeus ali rejeitaram, né? E a gente vai falar sobre eles, que são os escritos apócrifos, né? Que tem na igreja, na Bíblia católica romana. Mas na questão, se eu não me engano, ali foi no concílio de Jamnia, por volta do ano 90 e alguma coisa, ou 100 e pouco, gente, agora eu não lembro a data também, a minha cabeça tá meio ruim ultimamente. Sabe que depois que foi destruído o templo em Jerusalém, né, o judaísmo ele teve que se reorganizar. Aí ele teve ali um concílio na cidade de Jamnia, onde eles iam decidir ali os livros, não, decidir os livros, né? Decidir como é que ia ficar o judaísmo dali para frente. Porque não tinha mais templo, não tinha mais sacrifício. Então o judaísmo que a gente conhece hoje praticamente vem depois desse concílio. Eu acho interessante que nesse concílio, gente, sabe, para fazer a separação entre judeus e gentios, eles proclamaram ali uma bênção no final ali que rejeitava os nazarenos. Sabe, porque os cristãos ainda visitavam as sinagogas. Eles iam lá para estudar, para ouvir a palavra de Deus, pois eles falavam do Antigo Testamento. Só que os judeus, para separar isso, fazer essa divisão, eles pronunciavam uma bênção no final que era para amaldiçoar os nazarenos, ou seja, os cristãos. Aí que dali já começou, de fato, ter essa divisão, judeus e gentios praticamente se separarem.
Só que voltando aqui, o cânon do Novo Testamento, né, o nosso cânon, eles foram escritos aproximadamente por um tempo ali de 100 anos. Foi 100 anos ali praticamente de escritas, né? Foi dentro desse período, né? Que a gente tem o último livro ali por volta do ano 90, talvez, 90 e poucos, com o livro de Apocalipse, né, de João. Né? A ordem do nosso Novo Testamento, ela vem da Vulgata Latina. Vocês lembram da Vulgata Latina? Né? Traduzida ali, feita por São Jerônimo. E no terceiro concílio de Cartago, em 397 d.C., o cânon do Novo Testamento ele foi reconhecido e fixado. Só que essa trajetória, como eu falei para você, foi um reconhecimento da igreja. A igreja foi reconhecendo os livros inspirados. E você vê na questão dos pais da igreja as listas que eles formaram. Quando eu falo de lista, não é que eles escreveram de fato uma lista ali e tal dos livros inspirados. Fala de citação, ó, pai da igreja cita tal livro, tal, e vai citando. Eles até citam alguns livros que são pseudos, né, que são falsos. Só que uma outra hora eles rejeitam aquilo, não, isso aqui não é inspirado. Um dos livros que quase teve perigo de entrar no cânon foi o Pastor de Hermas. Não sei se você já ouviu falar do Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas é uma visão lá de um indivíduo chamado Hermas, que teve um sonho lá de um pastor de ovelhas e tal, que trazia umas revelações para eles lá, assim, sabe? É bem desfocado, não tem nada a ver. Se esse livro tivesse entrado no cânon, ele teria mudado várias doutrinas aí que a gente tem hoje. A questão, assim, de quantas vezes você pode pecar, sabe? Acho que, se eu não me engano, alguns pecados imperdoáveis e por aí vai. Isso teria modificado, né, a nossa visão das doutrinas. Aqui, ó, a canonização das escrituras. 5 testes para canonicidade. E tem várias aí, né, questões aí que entram, né? A primeira aí é: Cristo atestou sua autoridade? É aquela coisa, Jesus, ele citou vários livros antigos, não citou? Citava Moisés, citou Jonas, citou Salmos. E a gente vai vendo assim, que Jesus, lembra, Jesus é a verdade. Né? Tudo que sai dele é verdadeiro. Então Cristo atestou a sua autoridade, teve umas citações, e a gente vê que Jesus toda hora está citando alguma coisa, né, do Antigo Testamento. Então isso daí já foi uma forma de teste para ver se era inspirado ou não. Segundo, os escritores judeus extrabíblicos os afirmaram. O pessoal, como o pessoal olhava para o Antigo Testamento, né? Esses escritores judeus, né? Eles viam ali, não, isso aqui é inspirado, isso aqui não é e tal. Tinha já uma tradição nessa questão do judaísmo, né? Que trazia os livros de fato que eram considerados palavra de Deus. Né? Terceiro, o livro está em harmonia com as outras revelações? Foi o que a Jana disse. Né? Como pode 40 autores que divergem de época, de culturas, de países às vezes diferentes, que a gente viu que a Bíblia foi escrita na Europa, partes da Europa, partes do Egito, né? E do Oriente, da Ásia. Né? E você fala, poxa, como é que tem essa harmonia toda? Né? E a gente vê que o Novo Testamento tem uma grande harmonia entre si. Vai lá, Jana. A comunicação era difícil, né? Não tem como falar, mas fulano leu o livro que o outro escreveu. Sim. Até aquele lá da Europa chegar na Ásia, levava um tempo. O tempo, a divergência e tal, verdade. Você fala, por isso que a gente fala, isso aqui é um milagre, não tem outra explicação, né? Mas a gente fala que é aquela questão da inspiração. Foi Deus que inspirou, né, as Escrituras. Foi Deus que ali, através do Espírito Santo, como nós vimos, ele supervisionou aquilo que os seus escritores estavam fazendo, né, não anulando ali as suas características, né, e tal. Um outro teste: foi escrito por um profeta ou outra autoridade divina? Então, esse daí foi também uma questão, né? Quem é que escreveu o livro? Foi uma autoridade? A gente vê que foi os profetas,
ali os apóstolos e pessoas, né, junta ali, que estavam próximos aos apóstolos, como a gente vê Lucas, Marcos, Tiago e dentre outros escritores, né? O quinto, o corpo de Cristo reconhece, é a questão. A igreja veio reconhecendo desde o princípio os livros que eram inspirados ou não. Aí nós temos aqui 5 livros não escritos por apóstolos. Que nem, os livros têm que ter sido escritos por um apóstolo ou alguém chegado aos apóstolos. E a gente vê Marcos. Marcos não era um apóstolo. Marcos, ele era um evangelista. Por que foi reconhecido? Quem lembra de Marcos? Vocês lembram de Marcos? Não lembra de Marcos, gente. Meu Deus, gente. Vocês têm que lembrar de Marcos. Marcos era o primo de Barnabé, que foi na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, lembra? Ele abandonou, ele acabou abandonando Paulo ali e tal. Então, ele estava junto com Paulo e Barnabé. Posteriormente, ele foi praticamente um discípulo de Pedro. Ele acompanhava Pedro. Tanto que o Evangelho de Marcos, gente, falam que, se eu não me engano, Eusébio de Cesareia, o pai da história da igreja, fala que o Evangelho de Marcos é com base num discurso de Pedro em Roma, se eu não me engano. Então Marcos ali escreve ali o seu relato acerca de Jesus com base no depoimento de Pedro, no discurso ou na pregação de Pedro. E Marcos talvez foi o primeiro evangelho a ser escrito. Pra vocês terem ideia. Quando a gente estudar, mais para frente, a gente vai estudar o panorama do Novo Testamento. Aí a gente vai entrar em todas essas questões para vocês entenderem um livro todo e tal, que época foi escrito, o ano e por aí vai. Lucas, quem é que lembra de Lucas? Né? Lucas também não era apóstolo. Lucas estava ali com Paulo, né? Era um médico e tal. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. Interessante, não sei se vocês já perceberam, quando vocês estão lendo o livro de Atos, Lucas ele entra na narrativa de vez em quando. Ele fala nós, de vez em quando ele fala nós fomos daqui para lá e fizemos isso e aquilo, né? Aí quando ele deixa a viagem, ele fala eles fizeram isso e aquilo. É bem interessante. Às vezes parece que ele não quer falar, mas ele entra ali na narrativa de vez em quando. Eu acho bem interessante isso. Então Lucas não era um apóstolo, só que como ele estava próximo de Pedro, né? Não, próximo de Paulo, né? Ele foi considerado ali seu escrito, né? Tanto que ele fala que ele fez uma acurada investigação acerca dos feitos ali de Jesus, né? Para ensinar quem? Teófilo e tal. A gente vê que Lucas era um historiador, não é? É bem interessante. Ele consultou, falou com gente e tal. Por aí vai. Um outro livro que talvez não foi escrito por um apóstolo é o livro de Hebreus. Quem que escreveu, gente, o livro de Hebreus? É o que não tem, né? Isso. Não fala, né? Não. Tem gente que acredita que foi escrito por Paulo, né? Sim, algumas pessoas falam, por causa do tipo de fala e tal, acredita-se, mas não é confirmado. O livro de Hebreus, ele é bem diferente das cartas de Paulo. A gente não vê ali o estilo de Paulo ali nas cartas, sabe? O estilo de Paulo ali que ele tem nas cartas no livro de Hebreus. Então colocaram ele ali aproximado ali para próximo de Paulo. Só que o livro de Hebreus, gente, foi um livro reconhecido desde o princípio. Todo mundo amava aquele livro ali. E a gente vê que o conteúdo do livro de Hebreus, ele preenche várias lacunas que a gente não ia ter se não tivesse ele, sabe? E é bem interessante. E ele fala, se eu não me engano, de Timóteo ali do final, que Timóteo estava preso, que ia ser liberto, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu não lembro a passagem. Mas o livro de Hebreus, desde o princípio, já foi reconhecido, né? Pela igreja, né? Foi um livro já muito amado desde cedo, né? E vinha assim de uma autoridade próxima aos apóstolos. O pessoal coloca várias pessoas que escreveram, talvez, né? Se não for o apóstolo Paulo, colocam Barnabé, outros colocam Apolo de Alexandria. Falam que até Priscila, né? Até ela podia ter escrito. E a gente vê que o livro de Hebreus é uma pessoa que
com certeza vem do judaísmo e conhece muito da religião judaica, né? E para fazer aquelas comparações tudo da superioridade de Cristo sobre os elementos ali, tal, tudo ali das tradições judaicas, né? O outro é o livro de Judas, né? Quem foi Judas? Não é o Iscariotes. Não é o irmão de Jesus? Isso, irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Ele não chega a citar, mas ele fala que ele é irmão de Tiago, né? E a gente sabe que Tiago, ele é meio irmão de Jesus, né? Só que ele não cita, né? Judas, é porque a gente, pessoal, quando você, às vezes você fala pra pessoa, abre aí no livro de Judas. Aí o pessoal já, né, se arma, quem que é esse? Será o Iscariotes? Mas não, Judas é o outro meio irmão de Jesus, né? E Judas estava próximo ali dos apóstolos também. Como também Tiago, não colocou aqui, né? Mas Tiago também, ele não era um apóstolo. Só que Tiago, depois de Pedro, gente, foi o líder da igreja de Jerusalém. Tá? E desde cedo, falam que talvez o primeiro escrito do Novo Testamento foi a epístola de Tiago, ali já falando aos judeus ali, para perseverarem ali na fé ali diante ali das coisas, dos acontecimentos ali em Jerusalém. Né? Tanto que você sabe como é que Tiago morreu, gente? Foi ele que morreu crucificado de cabeça para baixo? Não. O que morreu crucificado de cabeça para baixo foi Pedro. Tiago, irmão de Jesus, falam que eles jogaram ele do pináculo do templo e ele ainda estava vivo ainda e apedrejaram ele no final ali. Interessante que quando falavam que Tiago, ele tinha os joelhos como de camelo, de tanto que ele orava. Era tão inchado os joelhos dele assim, tanto que quando ele morreu o pessoal, nossa, entrou assim num grande pranto assim, porque ele era uma pessoa bem justa assim, aos olhos ali do pessoal de Jerusalém. Interessante. Aqui, Marcos, Lucas, Atos e Judas, né? Como eu estava dizendo, Marcos, ele estava associado a Pedro, né? Ele foi praticamente um discípulo de Pedro. E eu não sei se vocês sabem, Marcos foi o primeiro, talvez, a levar o evangelho para Alexandria. Vamos dizer assim, que foi um dos patriarcas ali da igreja, que teve uma grande nascente ali da igreja cristã em Alexandria. Que a gente, quando estudar a história da igreja, a gente vai ver isso, né? Que Alexandria, no Egito, foi um grande centro cristão na Idade Antiga. Aí, aqui, Lucas estava associado a Paulo, né? A gente vê Lucas andando com Paulo e tal. Judas estava associado com Tiago, irmão de Jesus e tal. Aí, não sei se vocês sabem, também aqui, ó, livros desaparecidos do Novo Testamento. Vocês sabem dessa? Que temos livros que não entraram, que desapareceram. Né? Deus praticamente não quis que esses livros entrassem no cânon. Mas esses não são os apócrifos, né? Não são apócrifos. Para você ter ideia, a carta aos Coríntios. Vocês sabiam que a nossa primeira aos Coríntios, na verdade, é a segunda aos Coríntios? E a nossa segunda aos Coríntios que nós temos na Bíblia é a quarta aos Coríntios? Nós temos 2 cartas aos Coríntios aí que se perderam. Paulo, ele fala assim, ó, como eu escrevi para vocês anteriormente, para não se associar ai, esqueci a palavra agora, para não se associar, não é incrédulos, não é gente imoral, sabe? Eu esqueci agora a palavra. Então você vê que na hora que Paulo fala assim, você percebe que Paulo já tinha escrito uma carta para os coríntios. Aí na segunda aos Coríntios, Paulo fala que ele escreveu uma carta severa anteriormente. Só que essa carta severa não entrou no cânon. Nem essa carta antes, né, que seria a primeira aos Coríntios, e essa terceira aos Coríntios não entrou no cânon. Interessante, né? Então tinha 4 cartas aí que Paulo escreveu aos Coríntios, só que 2 delas não entrou. Então lembra disso, a primeira carta aos Coríntios na verdade é a segunda, e a segunda carta, na verdade, é a quarta, né? A primeira e a terceira se perdeu.
Temos aí a carta de Laodiceia, né? Colossenses 4,16 cita. E palavras do próprio Jesus, Atos 20 e 35. Teve alguns livros aí, então, que se perderam aí no meio do caminho e tal. E talvez você poderia perguntar, mas e se achassem esses livros hoje? Né? Se contastassem mesmo que foi escrito por o apóstolo, né? Deve entrar no cânon? O que vocês acham? Constataram lá que acharam uma carta de Paulo lá. Ela deve entrar na nossa Bíblia hoje? Não? Eu acredito que não. Porque o cânon está fechado, gente. Talvez se a gente achasse de fato, poderia servir para a gente como um artefato histórico, mas que não teria autoridade bíblica hoje. Não teria autoridade apostólica para nós hoje. Porque o cânon está fechado, está completo, não precisa ser mexido. Né? Ali, o que nós temos ali é suficiente. E agora a gente entra ali na questão dos livros apócrifos. O que significa apócrifo? Vocês sabem? Silêncio. Vocês estão caladinhas hoje. Livro apócrifo, ele significa escondido ou oculto. Isto em referência aos livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas e ocultas, né? No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio, desde sua aplicação por Jerônimo, né? Lembra de Jerônimo, um dos pais da igreja lá? Jerônimo, ele incluiu os livros apócrifos na Vulgata Latina. Só que ele não atribuiu a eles inspiração. O livro ali, ele traduziu tudo, colocou ali na Bíblia, ali no finalzinho. Só que ele já dizia, ó, esses livros aqui não são considerados como inspirados, são espúrios, tá? Não tomem isso aqui como palavra de Deus. Os livros apócrifos jamais foram reconhecidos pelos judeus, primeiramente, certo? Os próprios judeus, da onde veio esses escritos, que é o que a gente tem hoje na Bíblia Católica, eles não reconheceram esses livros. Esses livros apócrifos, gente, eles foram escritos no período intertestamentário, ali que vai de Malaquias a Mateus. Nesse meio período aí que esses livros apócrifos, tá, foram escritos. Jamais foram citados por Jesus, né, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva e antiga. Então, desde lá de trás, esses escritos aí, os apócrifos, nunca foram, de fato, aceitos pela igreja. Um nome alternativo, né, que os católicos romanos não falam apócrifos, tá? Eles falam de deuterocanônicos, que é literalmente um segundo cânon. É uma coisinha à parte ali, a mais ali. Este grupo de escritos, em sua maioria, foram escritos em grego durante o período intertestamentário, de 400 a 100 a.C. Estão inseridos na Septuaginta e na Vulgata Latina, e são aceitos pelos católicos romanos e ortodoxos, mas rejeitados por judeus e evangélicos. Tá certo? Os apócrifos, eles apareceram pela primeira vez lá na Septuaginta. Vocês lembram lá da Septuaginta? Que foi aquela tradução da Bíblia, do Antigo Testamento para a língua grega, ali a pedida do faraó Ptolomeu Filadelfo, né? Que pediu aí a tradução ali dos livros dos judeus, né? Então, Jerônimo lá, ao traduzir a Vulgata em 405 depois de Cristo, ele incluiu os apócrifos oriundos da Septuaginta, porque lhe foi ordenado, mas indicou que os mesmos não poderiam ser base de doutrinas. Então, o próprio Jerônimo, que traduziu a Vulgata Latina, a Bíblia dos católicos hoje, eu acredito que eles usam ainda, né? Ele já tinha dito lá, ó, esses aqui não têm a mesma base, né? Não são inspirados, são meio espúrios, não devem ser aceitos como inspirados. O próprio Jerônimo diz isso, hein? Então tenha isso em mente. E aqui, né, são 14 livros, né, os apócrifos, sendo 10 livros e 4 acréscimos a livros canônicos. Então, aí, não sei se vocês já ouviram falar do Concílio de Trento,
Vocês já ouviram falar do Concílio de Trento, que foi um concílio contra a reforma, lá feita lá em 1543, se eu não me engano. Até colocou aqui, ó, antes do Concílio de Trento, a Igreja Católica aceitava todos, mas depois passou a aceitar apenas 11, sendo 7 livros e 4 acréscimos. A Igreja Ortodoxa Grega mantém os 14 até hoje. E os livros apócrifos, acho que vocês conhecem, né? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão. Eu citei ontem, lembra na pregação? Sabedoria de Salomão. Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Uma das coisas assim, mas que eu sempre falo, leia 1 Macabeus. Macabeus é bom, sabe por quê? Para você conhecer a história ali dessa revolta macabeia. Né? É porque, eu não sei se você percebe, quando você deixa de ler o livro o Antigo Testamento, quando você entra no Novo, parece que muda de mundo, não parece? Não parece que o mundo está diferente ali depois do Antigo Testamento? Você entra no Novo, parece que as coisas mudaram aqui. Porque nós temos um período nesse meio aí de um império que a gente não vê, que é o Império Grego. Ali, que é o Império de Alexandre o Grande, ali, que influenciou ali a partir de 320 e poucos. Ele influenciou o mundo com a língua, com os jeitos, com um monte de coisa, com o helenismo, né? E aí, quando a gente sai do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o último ali, o império ali, é o Império Persa, né? Então o mundo é diferente ali. Aí a gente pula esse mundo grego e já entra no mundo romano. Então, às vezes é bom vocês lerem Macabeus, né? Não tomem eles como inspirado, tá? Mas como um escrito histórico para você entender o que aconteceu na época. É excelente para vocês compreenderem um pouquinho. Aí os acréscimos, né, aos livros canônicos da Bíblia Católica Romana são Esther, vai de Esther 10, verso 4, né, até o capítulo 16, 20, 24. Cântico dos Três Santos. Então tem várias aí, ó. História de Susana, Bel e o Dragão, no capítulo de Daniel, e por aí vai. Então esses são os acréscimos, né, que foram acrescentados ali na Bíblia Católica. A Igreja Romana aprovou os 18 apócrifos em 18 de abril de 1546 como meio de combater a reforma protestante, então recente. Nessa época, os protestantes combatiam purgatório, oração pelos mortos e salvação mediante as obras, e etc. Olha só, o que aconteceu? Vocês lembram do Sola Escritura, né? Certamente vocês lembram, né? Sola Escritura é autoridade. Lembra disso? Então, os protestantes falavam, só a Bíblia é autoridade. Só a Bíblia é inspirada por Deus. E a gente só toma ela como autoridade, né? Como regra de fé e prática. Os católicos, né? Espertos, né? Se eles aceitam só os livros da Bíblia, vamos mexer na Bíblia então. E aí no Concílio de Trento, que foi um concílio contra a reforma, porque a reforma estava expandindo, gente. Estava ganhando o mundo, estava ganhando os países. E a Igreja Católica, para combater esse avanço da fé cristã, falou, não, se eles só a Bíblia, então vamos falar, ó, esses livros aqui também são inspirados por Deus. E eles introduziram esses livros. E esses livros, querendo ou não, confirmavam algumas práticas da Igreja Católica. Purgatório, né? Oração pelos mortos. Se você lê o livro de Macabeus lá tem uma hora que eles fazem uma oração para os mortos. Daí que foi tirada a doutrina de oração para morto. E tal. Salvação mediante as obras também. Mediante esses escritos você vê lá que a salvação é mediante o cumprimento de obras e tal. Então, a Igreja Católica, ela dizia, não, temos respaldo bíblico. Tá aqui, ó, tá dentro da Bíblia aqui, ó. É que vocês não aceitam. Vocês dizem que só aceita a Bíblia, esses livros aqui também são inspirados. E eles aqui ditam a regra da nossa prática aqui na Igreja Católica. Só que é aquela coisa, os escritos nunca foram aceitos, nem pelos judeus, nem pela Igreja Antiga, nem pelo próprio Jerônimo, que fez a tradução da Vulgata Latina, né, a Bíblia que eles usavam.
Os romanistas viram nos apócrifos base para apoiar essas doutrinas e os aprovaram como canônicos. Então, olha só. É de uma esperteza, né? Você olha assim, Aí aqui, ó, argumentos a favor do cânon protestante, né? O teste de canocidade, os livros apócrifos não demonstram as mesmas características dos demais livros considerados canônicos. Aí a gente vê a rejeição judaica dos apócrifos, a rejeição dos concílios da igreja antiga, né? A rejeição por parte dos primeiros pais da igreja e a rejeição por Jerônimo. Então a gente já tem vários argumentos aí para falar, ó, desculpa, mas isso aqui nunca foi contado pelo povo, pela história da igreja, nem pelos próprios judeus que os escreveram. Aí a gente tem aqui, né, a questão da aprovação dos apócrifos, né? O que tem lá? Ensino de artes mágicas, no livro de Tobias. Esmolas purifica o pecado, em Tobias também, e Eclesiásticos. Pecados perdoados pela oração, Eclesiásticos. Oração pelos mortos, segundo Macabeus. Ensino do purgatório, em Sabedoria, né? E aí fala da imortalidade da alma, lá de Platão. Então você vê, tem um monte de coisa ali que fortaleceria a doutrina da Igreja Católica. Então, você vê, tem bastante coisa ali. Vai totalmente contra os outros livros da Bíblia. Sim, sim, sim. Porque, tipo, há divergência neles, né? Tipo, não dá pra falar tá certo, igual, por exemplo, Paulo fala isso e isso fala então. Não, tá totalmente invertido. Lembra que eu falei sobre toda a escritura? Toda a escritura? Que a gente não pode isolar textos? Certo? Quando a gente isola texto, a gente faz doutrina. Por isso que a gente tem que olhar. Tá falando isso aqui, mas o que o outro autor tá falando? Eu lembro de uma história, acho que vocês talvez tenham visto, do pastor pedreiro lá, que ele falou assim, lê um texto na Bíblia lá, vai, toma a mulher do seu amigo e adultera. Ele leu o texto errado. E ele foi lá, pegou a mulher do amigo dele, né, e adulterou com ela, né? E estava ensinando que podia ter adultério e tá tranquilo, né? Por quê? Tá aqui, tá na Bíblia, tal. Aí o repórter vai lá e lê o texto, né? Não, mas onde é que tá isso daí? Aí ele falou, não, tá aqui no texto, tal. Aí o cara pegou assim e leu o texto. Não, pega a amada do seu amigo, que é adúltera. Tipo assim, não tem nada a ver, vai lá e adultera. Não, que é adúltera, cara. Não tem nada a ver, entendeu? E olha só, ele isolou um texto e fez doutrina daquele texto. Fez uma prática daquele texto. Só que ele esqueceu do restante das escrituras. Que a própria escritura nos 10 mandamentos fala, não adulterarás. Poxa, tá tão difícil você pegar o resto das escrituras. Você isolar um texto, você faz doutrina e faz uma prática ali totalmente errada. Né? Os católicos fizeram isso. Não, porque a Bíblia proíbe necromancia, você falar com mortos. Né? E por aí vai. Então, tem um monte de coisa que a Escritura condena que eles estavam colocando ali. Artes mágicas, não pode. Por aí vai, entendeu? Olha só o erro, gente. Olha só como você desconsiderar toda a Escritura faz. A gente cai muito em erro. Vocês querem falar alguma coisa? Diogo? Vou colocar aqui, ó. Os reformadores protestantes publicaram a Bíblia com os apócrifos, colocando entre Antigo e Novo Testamento, não como livros inspirados, mas bons para leitura e de valor literário e histórico. Então a gente pode ler, não tem problema você ler os apócrifos, tá? Só que eles não são, lembra, eles não são inspirados e eles são bons, eles têm valor literário e histórico. Às vezes você encontra coisa boa lá na literatura, né? Só que isso continua até 1629. Quando a partir dessa data os evangélicos omitiram os apócrifos para evitar confusão entre o povo simples, que nem sempre sabe discernir entre um livro canônico e um apócrifo. Eu não sei se vocês pegam nas confissões de fé, né? Lembra lá, o catecismo de Heidelberg, a confissão de fé de Westminster,
às vezes segue lá a lista lá, assim, ó, dos livros inspirados. Ó, a gente recebe só esses daqui. E tem esses livros apócrifos, que eles não são inspirados, mas são úteis e tal. Só que, então, para não confundir o povo simples, né? Esses livros foram retirados da nossa Bíblia. Tá? Para não ter problema mesmo. Porque hoje em dia, de fato, o povão não sabe diferenciar e tal. E isso poderia prejudicar. Por isso que os evangélicos tiraram ali, a partir de 1629, esses livros da nossa Bíblia. Certo? No mais, o slide acaba aqui, né? Aí a gente poderia falar dos pseudepígrafos, né? O que a irmã Aline queria até ler, não é, irmã Aline? Os pseudepígrafos lá, o livro de Enoque e por aí vai, né? Enoque, o Apocalipse de Pedro, né? Isso. Boa parte desses livros a gente encontrou na biblioteca de Nag Hammadi. Não sei se vocês já ouviram. Nag Hammadi ou Nag Hammadi, né? Nag Hammadi, só que não acha esse livro não, quem tem não vende. Não, é que Nag Hammadi, os livros de Nag Hammadi era de uma biblioteca antiga. Que foi... Não, mas agora juntou e colocaram o nome desse livro. Ah, colocaram? Vários. Pô, que legal, que legal. Fiquei numa lista de espera eterna de 6 meses e não apareceu nenhum. Ixi. Não tem PDF, não tem nada assim, essas coisas? Não acha. Que às vezes cai em domínio público. Uns pedaços soltos, Ah. né? Você acha PDF, mas eu fiquei, porque tem um amigo meu que tem, né? Sim. E aí ele até tentou achar em sebo, lá em São Paulo também, ficou numa lista de espera. Essas coisas assim, são tipo raras, né? E o pessoal, né, compra tudo. Mas é interessante, os pseudo, o que é pseudo, gente? Pseudo é falso, né? Pseudepígrafo, né? Falso escrito. Teve vários, gente. A gente tem vários, né? O Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, tem o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho de Tomé, né? E tem vários aí escritos aí que, como a gente falou ali, são falsos. O pessoal escreveu e só colocou o nome ali de apóstolo para dar uma certa autoridade, porque eles saberiam que se colocasse o nome, seriam lidos, né? Só que a gente vê que tem várias doutrinas totalmente erradas, gnósticas, né? Ali dentro, né? Não sei se vocês já viram aquele evangelho que fala da infância de Jesus, que ele ressuscitou passarinho, onde ele passava as flores, como é que fala, desabrochavam ali, e um monte de coisa assim, né? Só que lembra disso, são falsos escritos. Você pode ler, não tem problema. Leia e compare com as escrituras sagradas. Você vai ver que é totalmente diferente e você fala, não, isso aqui de fato, a igreja nunca ia reconhecer isso aqui de fato, né? Porque é uma coisa que a gente tem que eu sempre falei, que nem o Paulo falando, né? Quem for profetizar, profetize segundo a proporção da fé, né? Tudo ali que foi já passado de doutrina, que procedeu ali dos apóstolos, estava bem na consciência ali dos irmãos, ali do começo da igreja. Então, por isso que a Bíblia ela foi sendo reconhecida, né? Desde o princípio. Eles reconheceram os escritos que de fato proveio, né, veio dos apóstolos ali, dos profetas ali que escreveram as escrituras. Então tinha um consenso desde antigamente. Um dos outros que eu até esqueci de citar para vocês foi a questão da perseguição. Ali, se eu não me engano, foi por Diocleciano, agora eu não lembro qual imperador foi, que ele mandou queimar as escrituras, né? Aí, quando você pede para queimar as escrituras, você já tem que se pergunta, vale a pena eu morrer por esse livro? Esse livro aqui é inspirado? E foi também dos movimentos que ajudou a fixar o cânon, que eu acabei esquecendo de dizer, porque aquela coisa, imagina, Jana, né? Imagina, irmã Aline, a polícia chega para você assim, naquela época, né? O soldado falou, ó, me dá aí o que você tem de escritura aí. Aí fala assim, ó, me dá esse livro de Macabeus aí pra me queimar. Você dá? Macabeus? Ah, toma, leva os dois, né? Pode levar, manda queimar. Agora imagina lá, chegar naquela época lá, falou, ó, me dá esse livro de Romanos aí pra eu queimar. Aí você fala, pô, Romanos? Não, Romanos não. Então, esse livro aqui vale a pena eu morrer.
né? Porque era uma pergunta, qual livro compensa eu morrer? Qual compensa assim? Qual livro é inspirado? Então esse também foi um dos movimentos que ajudou a reconhecer, né, os livros inspirados. Perguntas? Diga, Jana, você ia falar. Tranquilo? Eu ia comentar o que você comentou, por exemplo, tipo, pelos apócrifos não, mas na hora que viesse com um livro, tipo, um livro inspirado, aí já é outra história, Então, isso daí também foi uma coisa que ajudou. Falando, não, isso aqui vale a pena eu morrer, né? Aí o pessoal perguntava, de fato, que livro de fato compensa morrer e qual livro não? Eu vou morrer por causa de Macabeus, de Judite, de outros livros que não tem nada a ver, né? Então, Pode levar tudo. pode levar tudo. Bota fogo, eu ajudo a jogar com a lenha tudo no fogo. Eu ajudo a acender o fogo com o livro de Judite. Pode pôr aí que eu ajudo. Sim, sim. Então, gente, tá vendo? Eu sempre brinco isso com a Sara, né? Eu falo assim, que se algum dia chegasse pra mim e falasse, você pode salvar só um livro, qual que você salva? Eu salvaria Romanos. Romanos. Porque a carta de Romanos dá pra você entender bem quem que é o Evangelho. O Evangelho, né? Isso veio fazer. Expõe maravilhosamente o Evangelho. Verdade, isso aí. O pessoal fala que se sobrar só João e Romanos, tava tranquilo. O resto, né, a gente... Mas é muito bom, gente. Então vocês viram, gente, um pouquinho aqui da questão do cânon. Você vê que o cânon não foi uma imposição da igreja. Para a igreja católica, a Bíblia foi feita pela igreja. Então eles impõem os livros que são inspirados. Na questão católica romana, tá? Só que a gente vê que o reconhecimento do cânon nunca foi por imposição, mas foi por reconhecimento. Desde antigamente até ali a fixação ali em 397 no Concílio de Cartago, se eu não me engano, né? Que a gente leu aí no slide. Então isso é maravilhoso, como Deus conduziu a sua igreja para reconhecer o cânon, como foi feito, usando a heresia. Lembra que eu falei que a heresia, né, irmã Aline, é a chibata de Deus, onde reaciona a igreja. Então, a heresia às vezes é importante, é boa, né, por um lado, porque ajuda a igreja a ficar na linha, né, não pisar fora da linha e determinar várias coisas boas, né, que ajudam aí na nossa caminhada. Então, lembrem disso, né? O cânon, as escrituras inspiradas que a gente tem hoje, foi um reconhecimento, né, durante o tempo ali, nunca foi por imposição. E lembra, se esses livros são de fato inspirados, eles são regra de fé e prática para nós. Nós podemos confiar porque são inerrantes, inspirados por Deus, infalíveis, que vai nos conduzir, né, que nem eu sempre tenho falado, a Canaã celestial, né? A gente pode confiar nesses livros aí, né? E eles têm, lembrando, né, autoridade sobre nossa vida. Vocês têm alguma pergunta? Praticamente a aula de hoje é isso, gente. Pra vocês entenderem o cânon aí das escrituras, né, a lista dos livros inspirados. Tem pergunta? Não tem pergunta? Então eu vou liberar vocês mais cedo hoje. Ricardo, Diga. só me esclarece em questão, igual teve numa parte da aula, você falou sobre ortodoxia. Sim. A igreja ortodoxa. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Vamos lá. Eita. Tem muita coisa, tem muita água que passou debaixo dessa ponte aí. Que a gente vai ver um dia em história da igreja. Teve o primeiro cisma, né? É que tipo assim, vamos dizer assim, quando Constantino ele se converteu, né? Ele mudou a sede do império para Constantinopla, onde antigamente era Bizâncio, né? Onde hoje é Istambul. Então, praticamente, tinha várias igrejas já. Tinha um grande centro cultural de cristãos no Egito, lá em Alexandria. Tinha um grande centro cultural, grande, né? A massa dos cristãos estava na Itália, em Roma, né? E Roma tinha o Papa lá, não tinha? E tal. E ele sempre teve a primazia, né? E tal. Só que quando o imperador muda a igreja
a sede do império para Constantinopla, né, para sua nova cidade, antigamente Bizâncio, ali o bispo de Constantinopla também começa a tomar prestígio, né, porque ele está do lado do imperador e tal, e por aí vai. Aí depois, com a queda do Império Romano em 410 pelos bárbaros e tal, a gente vê o que ficou uma confusão na Itália e tal. Aí, querendo ou não, vamos dizer assim, que foi dando conflitos na questão das naturezas de Jesus, nos concílios ecumênicos, né, que a gente teve, o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, foi ali debatendo sobre as questões cristológicas e foram assim prejudicando ali a comunicação. Tanto que o pessoal falava, tipo assim, da igreja na Itália falava latim e a igreja de Constantinopla falava grego. Então o pessoal falava, pro outro o pessoal estava falando grego. Então eles não conseguiam se entender. Vamos dizer assim, sabe? Nessa questão, né? Eles não conseguiam se entender e deu problema lá. Só que uma das coisas que a igreja ortodoxa faz, ela não muda, gente. Tipo, tudo que foi decidido pelos concílios, tipo assim, o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, né, o concílio de Éfeso, Calcedônia e tal, eles não mudam. E um dos primeiros cismas que deu, uma primeira divisão, foi a questão da questão filioque. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A questão filioque é a procedência do espírito. Que o espírito procede do pai e do filho. A igreja latina, ela modificou essa cláusula praticamente em um dos seus concílios. Falou que o Espírito Santo não procede só do pai, mas procede do filho também. Então, aí, tipo, como a igreja ortodoxa do Oriente, ela não muda, você alterar algo de um concílio é uma blasfêmia, praticamente. Você está alterando uma coisa que o Espírito Santo falou. Então, já teve a primeira cisão, praticamente, na questão filioque, né? A questão da procedência do Espírito. Vocês podem procurar isso na internet. Aí depois, da Idade Média, uma cisão depois que teve novamente foi a questão lá das cruzadas, né? O imperador de Constantinopla lá estava passando um perrengue por causa dos sarracenos, dos muçulmanos, né? E ele pediu ajuda para o Papa no Ocidente, né? Lá em Roma. Aí o pessoal dos cruzados, só que mandou um monte de mendigo, um monte de gente despreparada, que quando chegou em Constantinopla, deu confusão pro imperador. Imagina, né? Deu problema lá e o pessoal começou a roubar as obras de arte de Constantinopla e levar pro Ocidente. Aí já deu um monte de problema, assim. Foi dando problemas ao longo do século, gente. Aí a gente vê, tem várias diferenças entre a igreja ortodoxa russa, ou ortodoxa grega, né? E a igreja católica romana. E aquela coisa, uma roubou o nome da outra. Porque a católica romana, ela se considera ortodoxa. E a igreja ortodoxa, ela se considera católica. Só que aí já tem uma cisão. Aí tem várias outras coisas. Os ortodoxos gregos, eles ainda têm pais da igreja, que eles têm patriarcas, né? Até hoje. Né? Tanto que num concílio, num seminário lá, perguntaram para desses caras da ortodoxia grega, falou, ó, quando é que acabou a época dos pais? Né? Ele falou assim, como acabou? Eu ainda estou vivo. Então, para eles, continua. Né? Para nós, a época dos pais da igreja vai até o século V, século VI no máximo. Só que tem várias doutrinas de fato que você vê assim que é bem diferente. O batismo e por aí vai. É bom vocês estudarem de fato. É que eu não posso explicar tão bem assim, né? A diferença da igreja católica romana e ortodoxa russa. Tem um canal no YouTube que é o canal do Lucas Gesta. Ele fala muito de igreja oriental. Tem no podcast do Bibotalk também algumas palestras dele, alguns podcasts lá, que ele explica muita coisa sobre a igreja oriental. Mas eu precisaria estudar para explicar tintim por tintim para vocês. É que eu sempre tive nunca
Entende? E assim, a diferença, né? Tipo, de igreja reformada com a católica romana, Sim. já sei, mas eu sempre fiquei assim, a igreja ortodoxa, ela é mais pro lado católico ou é mais pro lado... Sim, né, é um pouquinho diferente. Olha, só para você ver uma mudança bem interessante. Na católica romana, você vê muito Jesus na cruz, não vê? Na ortodoxa grega, você não vê quase Jesus na cruz. Eles estão muito, não é iconoclastas, eles adoram muito ídolos, sabe? Imagens, assim. E uma das imagens deles, assim, quando vai falar de Jesus, é o Jesus Pantocrator. É o Jesus Todo-Poderoso. Kratos é poderoso, sabe? Né? O Jesus Pantocrator é o Jesus no trono, sabe? Toda vez que você vê uma figura de Jesus na igreja ortodoxa grega, você vai ver Jesus sobre um trono. Ele não está mais na cruz, certo? Aí já mostra um pouquinho da diferença nessa questão assim. Não é só, ele não é na cruz. Raramente você acha que você vai ver Jesus na cruz na ortodoxa grega. Geralmente é o Jesus sentado no seu trono episcopal todo-poderoso. Mais alguma pergunta, gente? Para entender a diferença agora, tipo... Então. Dá para saber, mesmo sem aprofundar. Então, é que eu não sei explicar tão bem assim. É porque eu não estudo a igreja ortodoxa grega, né? Eu sei da cisão, dos cismas que Deus, assim, só que eu nunca fui, assim, pro lado, assim, pra ler, assim, né, profundamente. É porque quase não tem, em literatura portuguesa quase, deve ter mais ou menos por agora, mas quando eu procurei, quase não tinha, assim, a questão das igrejas orientais. Eu descobri mais depois desse podcast com o Lucas Gesta. Eu falei, poxa, olha, tem tanta coisa do outro lado lá que a gente quase não ouve falar, né? Porque a gente fica mais no Ocidente, e o Ocidente é totalmente diferente do Oriente. Em algumas coisas, né, em alguns aspectos. Mais alguma pergunta? E outra, a igreja, as escrituras ortodoxas gregas têm muito mais conteúdo que a nossa. Você ouviu falar. Tem muito mais livros. Porque talvez entre nessa questão, gente, dos patriarcas. Que, sabe, talvez seja isso. Eu não cheguei a me aprofundar, mas eu ouvi sobre isso. Que a Bíblia deles tem bem mais conteúdo do que a nossa, né? Tem bastante livros assim, que eles consideram assim como guias também. É bom procurar para dar uma olhada. Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Vocês estão satisfeitas? Entenderam a aula? Eu acho que eu falei demais hoje. Mas tá certo, então. Então vamos dispensar vocês. Vamos orar, então? Vocês querem orar? Eu sempre peço para vocês orar. Ora aí, Jana. Ora lá, Jana. Irmã Aline. Eu gosto de engajar vocês não gostam de orar. Vocês não podem fazer assim. Tem que deixar tudo para mim, não pode não. Tá certo, então. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por esta aula, para a gente entender, ó Pai, a lista dos seus livros inspirados, conforme o Senhor foi conduzindo a sua igreja para reconhecer os seus escritos do Novo Testamento, que são base de fé e prática para nós. Obrigado, Senhor, por ter conduzido de forma maravilhosa, Pai, não ter deixado doutrinas erradas entrarem, para que pudesse nos guiar ao erro, mas os livros que o Senhor determinou, o Senhor fez entrar nessa lista de livros, são livros que procedem de Ti, são palavras que procedem de Ti, e elas têm autoridade sobre a nossa vida. Que o Senhor possa continuar nos guiando e nos orientando segundo esta Sua palavra, para que a gente possa ser moldado cada dia mais à imagem do Teu Filho e crescer, ó Pai, em santidade e em louvor a Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.